Olá! No último vídeo, nós vimos que um corpo cerâmico tem um nível de absorção e, considerando esse nível de absorção, a gente esmalta, objetivando sempre uma camada vítrea uniforme, que não tenha nem acúmulos, excesso, e nem falte a camada vítrea, para não ter falhas. Muito bem. Às vezes, a gente precisa mexer na densidade do esmalte para conseguir essa camada vítrea uniforme. Então, vamos entender primeiro um pouquinho o que é a densidade. A densidade é a relação entre a massa e o volume. A massa é a quantidade de matéria do corpo e o volume é o espaço que essa matéria ocupa. No esmalte, especificamente, falando a grosso modo assim, a densidade é a espessura, a grossura do esmalte. Não adianta só a gente pesar, porque aí eu vou estar medindo a massa. Não adianta só a gente colocar naqueles copinhos de medida, porque eu vou estar medindo só o volume. Eu tenho que medir a relação entre a massa, entre o peso e o volume, o espaço. Por isso que a fórmula da densidade é dessa maneira. Calculando a densidade do esmalte, eu vou saber qual é essa grossura, qual é essa espessura ideal do meu esmalte, para que ele grude no corpo cerâmico, seja queimado e providencie essa camada vítrea uniforme, sem excesso e sem faltas. Muito bem. Então, a primeira coisa é aprender a calcular a densidade do esmalte. Vamos ver como que eu faço para calcular. Você vai pegar uma balança, ligar. Garanta que na balança você está pesando gramas, porque é um erro muito comum, as pessoas às vezes pesam em os. Coloca a garrafa e tara. Com isso eu vou fazer com que ela desconsidere o valor da garrafa. Então, você vai acrescentar água até um total de 100 gramas. Passou um pouquinho, vou te retirar. Agora faltou sempre assim, né? Muito bem, aqui estão as 100 gramas. Onde aparece o nível da água com as 100 gramas, você marca. Depois de marcado, você esvazia a garrafa. Então, você vai cortar. Eu vou identificar que aqui, esse recipiente é o equivalente a 100 gramas. Observe uma coisa, a água que eu utilizei, ela está pura, ela não está misturada com nenhum outro elemento. Desse modo, a quantidade em grama e litros da água é exatamente equivalente. Segundo ponto, a relação entre a matéria, que é 100 gramas ou 100 ml, para o espaço, para o volume que ela ocupa, também é 1 para 1, é equivalente. Por isso eu utilizei a água. Agora eu vou pesar o esmalte. Acontece que esse esmalte já é água com CMC com matérias-primas. A concentração dele é diferente, a densidade dele é diferente da água. É exatamente isso que eu quero descobrir. Então, eu vou usar esse recipiente onde eu sei que coube 100 gramas de água. E vou pesar o esmalte. É importante que você mexa muito bem o esmalte para não ficar matéria-prima depositada
lá no fundo do pote e eu vou colocar nesse recipiente. Lembre-se sempre de tarar. Tarei, ou seja, não está considerando o peso da embalagem plástica. E eu vou colocar o esmalte até completar, até chegar na boca do recipiente. O esmalte, ele tem uma densidade diferente da água, portanto, mesmo ele ocupando o espaço relativo a 100 gramas de água, o peso dele vai ser diferente. Olha aqui, 154 gramas. Por quê? Porque ele é mais denso, ele está mais pesado. O que eu descobri aqui? Que esse esmalte que estava num espaço que é destinado para 100 gramas de água, que é a base, ele pesa, na verdade, 154 gramas. Ou seja, a matéria do esmalte, a massa do esmalte é essa aqui, para um espaço de 100 gramas. Ora, nós vimos anteriormente que a densidade é a relação entre a massa e o volume. Sabendo que o volume é de 100 gramas, que é a minha medida padrão, e que a massa é de 154 gramas, agora eu vou aplicar a fórmula e calcular a densidade. A fórmula da densidade é a relação entre a massa e o volume. Sabendo que essa massa é calculada em quilos, gramas, e que esse volume é calculado em centímetros cúbicos. No nosso caso, nós temos a densidade. A massa do esmalte que nós pesamos foi 154 gramas, sobre o volume é 100, porque a nossa medida aqui foi para 100. Concordam? Agora é só fazer a conta. Então, nós temos a densidade é igual a 154 dividido por 100, ou seja, 1,54. Então, eu descobri que este esmalte aqui tem a densidade de 1,54. E o que nós vamos fazer com essa informação? Há alguns índices de densidade ideal para se esmaltar. Eu vou colocar aqui na frente um quadro com esses índices, considerando os tipos de esmaltação. Ciente dessas informações, da densidade ideal do esmalte, considerando cada técnica de esmaltação, você pode ter uma ideia do que vai funcionar. Porque uma ideia, sempre insisto no mesmo ponto de que não há uma receita pronta. Porque se você, como eu, também faz os seus esmaltes, pode ser que há esmaltes que necessitam de uma densidade maior do que a sugerida aqui, ou menor. Então, vai depender muito da sua condição, mas você tem como ajustar essa densidade considerando o seu biscoito e a argila que você utiliza. Então, vamos lá. Eu tenho já a ciência de qual é a densidade do meu esmalte. Você fez o esmalte, pesou, sabe que o seu esmalte é 1,54, é o que nós fizemos aqui. Eu vou retomar os nossos 3 amiguinhos aqui, os vasinhos. Vocês se lembram do vídeo passado? 12 de absorção, esse 16 e esse 21. Eu vou começar pelo mediano. Vou esmaltar a peça. Esmaltei.
Imediatamente eu já percebi que estava ok, foi uma camada uniforme, não ficou nem excesso e nem falta, tá perfeito. Então a densidade de 1,54 está ótimo para uma peça que tem uma absorção que também é ideal, que está entre os 15% e os 18%. Esse daqui tem menos absorção, porque o corpo dele está mais fechado. O que ele vai necessitar? Ele vai necessitar que a densidade do esmalte seja mais grossa, mais alta, que a camada do esmalte seja um pouco mais espessa. Por quê? Porque ela penetra menos. Então eu vou utilizar para essa peça aqui uma densidade maior. Essa peça aqui tem 21% de absorção, ou seja, grudou, a peça absorve. O que eu vou fazer? Eu preciso que a densidade do esmalte utilizado nessa peça seja mais baixa, que o esmalte seja menos grosso, mais ralo. Eu vou modificar a densidade do esmalte. É dessa forma que você consegue utilizar a informação da densidade a seu favor. Agora eu vou mostrar para vocês como fazer esses ajustes da densidade. Se eu quero diminuir a densidade, deixar o esmalte menos espesso, eu vou adicionar água, misturar muito bem para que a matéria-prima não fique depositada lá embaixo e faço novamente a pesagem. Ao contrário, se eu acho que o meu esmalte está muito ralo e eu preciso retirar água para aumentar o nível de densidade, eu vou utilizar uma peça biscoitada, que agora eu já sei que a peça biscoitada tem sempre um nível de absorção muito alto. Eu coloco o esmalte aqui no biscoito e aguardo. O que vai acontecer? O biscoito vai absorver a água do esmalte e eu vou ter uma quantidade de matéria-prima maior em relação à quantidade de água, porque parte da água vai ter sido absorvida pela peça. Eu estou fazendo aqui num prato pequeno para que vocês percebam e consigam enxergar e facilite para fins didáticos. Entretanto, eu tenho pratos em biscoito que são grandes e se eu preciso de todo o meu esmalte com menos densidade, eu vou colocar todo o conteúdo do esmalte no prato, aguardar a absorção e depois retornar o esmalte para o pote, mexer e pesar novamente. Vamos aguardar um pouco até que a água seja absorvida. Perceba que passados alguns minutos, a matéria-prima vai depositando no fundo do prato. Por quê? A água já está sendo absorvida e conforme eu mexo, a parte líquida superior, ela se mexe, mas a matéria-prima já começa a ficar depositada no fundo do prato. Passados alguns minutos, eu farei a medição dessa parte aqui. Quanto mais poroso for o biscoito, ele absorve tão rapidamente a água que o esmalte já vai secando na superfície do biscoito. E ele fica bem... Eu já tenho que começar a raspar para conseguir tirar a matéria-prima. Muito bem. Tirei o esmalte que estava aqui no prato, ele está bem úmido. Coloquei aqui dentro do pote, fiz isso com todo o esmalte que eu tenho. Aguardei bastante de propósito para passar um pouco da conta para vocês verem que, olha, ele tá bem espesso, porque toda a água foi absorvida pelo prato no biscoito.
E agora eu vou medir novamente a densidade, mas antes é importante sempre misturar muito bem o seu esmalte. Se for um balde grandão, você vai misturar o balde inteiro para conseguir fazer a aferição correta. E toma a balança, liga, põe a nossa medida, tara, tá no 0. Agora eu vou colocar o esmalte. Então, eu coloquei na mesma proporção, lembrando que eu estava com 1,54 de densidade. Vamos ver agora quanto que deu. Então, verificando aqui, olha, eu subi para 1,84, né? 184 dividido por 100. Então, o esmalte ficou mais denso. Por favor, lembre-se de algo muito importante. Nunca utilizem uma peça de gesso para colocar o seu esmalte para ele absorver a água. O gesso solta poeirinha e partículas que podem contaminar o seu esmalte. Então usem uma peça biscoitada, limpinha, sem poeira e sem gordura. Se você não tiver pressa, também pode deixar o esmalte num recipiente aberto, destampado, mas com uma cobertura. Use um material que seja poroso. O material vai permitir que a água evapore e fique depositado no fundo do recipiente somente a matéria-prima. Por hoje é isso. Terminamos com o assunto de densidade. No próximo vídeo, nós vamos finalmente terminar essa série. Será o último capítulo da nossa novela, ou o último episódio do nosso seriado da Netflix. Aleluia! Vamos juntar todas essas informações e ver como nós podemos ter uma peça cerâmica que não transpire água, que não vaze água. E vamos conseguir, de uma vez por todas, responder a pergunta da Rita Costa, né, Rita? Você viu quanto que rendeu a sua pergunta? Muito obrigada, espero que tenha sido útil para todos. E quem tiver dúvida, por favor, envie, porque aí eu também consigo responder a dúvida de outras pessoas, ajudar outras pessoas, pelo direct do Instagram, ok?